Hoje, em especial, uma figura que representa muito bem o Corinthians. Irreverente, personalidade forte, brincalhão e que deu muitas alegrias a todo o nosso Corinthians. Vamos relembrar as conquistas de 98 e 99 do Campeonato Brasileiro. E claro, ele conseguiu 3 desses títulos do Campeonato Brasileiro vestindo o manto sagrado. Vamos receber com uma salva de palmas Dinei. Vem para cá, Dinei. Grande parceiro. Vocês já tiveram oportunidade aí de tirar foto com ele, de conversar. Só recapitulando, nós vamos mostrar, vamos conversar um pouquinho com o Dinei, nós vamos mostrar um pouco da conquista de 98, tá, Dinei? Depois nós vamos mostrar a conquista de 99 e vamos abrir aí uma rodadas de pergunta para a galera. A galera, evidentemente, tem você no coração como um grande ídolo. E muito obrigado por sua presença, é uma honra tê-lo aqui. Uma honra toda minha. Primeiramente, boa noite a todos, né? E não fiz mais que a minha obrigação também como corintiano, e fui. Tamo junto. Senta lá então, Dinei. Então vocês já sabem como foi essa história. Divertido isso, né? Eu ia fazer uma surpresa. Todos iam adivinhar, claro. Eu ia pedir para ele fazer isso lá nos bastidores, mas nem ia precisar, porque todo mundo já ia saber, porque virou uma marca registrada. Quem sabe fazer aí? Então daqui a pouco nós vamos dar presentes para quem fizer melhor, tá certo? Lembrando, e quero agradecer também, Poderoso Timão, loja oficial aqui do Parque São Jorge, que já disponibilizou alguns presentes que nós vamos distribuir para vocês. Hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre sorteio aqueles cupons. Quem entrou, por favor, guarde aquele cupom, porque eu vou sortear aqui alguns presentes. Mas eu vou abrir um concurso também. A Dai vai passar com o microfone e nós vamos avaliar. Vocês vão fazer esse... Como é que é? É isso, um bando de sapo aqui. E eu não sei onde eu tirei isso. Assim, tá vendo? É coisa de louco, mesmo, por isso que eu sou corintiano. Aí nós vamos julgar se a pessoa merece levar ou não. Nós temos 10 presentes, é isso, né, Rafinha? 10 presentes aqui, são os azulejos do Corinthians. Nós vamos fazer, então, 10 desses, nós vamos avaliar. Quem merecer vai levar, quem não merecer vai ser buzinado, vai ser gongado, tá certo? Então, nós vamos começar o evento e você simplesmente desequilibrou nesse campeonato. Ele tem 5 títulos com o manto sagrado. Esse era o segundo, né? O segundo brasileiro, inclusive. Ele já tinha até uma certa experiência nessa conquista. Mas ele simplesmente desequilibrou nesse campeonato. Graças a ele, que estava acostumado a fazer gols, nós conseguimos uma vitória em cima de um time que sonhava com esse título e era um time muito bom na época. O Corinthians também tinha, claro, os seus ídolos, os seus craques, e talvez fosse até muito melhor do que o Cruzeiro, e mostrou quando nós conseguimos o título. Mas o Dinei viveu essa história. O Dinei estava lá. Se hoje esse troféu descansa e repousa aqui no nosso memorial, é porque ele trouxe esse troféu para cá. E essa emoção é muito especial, né, Dinei? Você sentiu um Morumbi lotado, um troféu desse que estava sendo disputado num ano de Copa do Mundo e que você conseguiu trazer para o Corinthians. É uma emoção muito grande, a gente sabe disso. A história do Corinthians foi escrita com pessoas como você, Dinei. Eu acho que o meu pai passou aqui pelo Corinthians, né? Eu comecei aqui no Terrão, fui da Gaviões da Fiel. Então, todo torcedor corintiano que nasce quando é garoto sonha em ser campeão pelo seu time de coração, né? Então, comigo não foi diferente, pô. E eu lembro que todo mundo, nós corintianos, a gente não tinha título nacional. Era só estadual, o pessoal tinha barato da nossa cara. Falava assim, pô, o time do Corinthians é um time regional. Nós somos campeão em 90. Aí eu voltei em 98, mas eu voltei graças à torcida, porque o Vanderlei Luxemburgo, como vocês estavam aqui no início, acho que não tinha muita gente aqui, o Luxemburgo não queria que eu voltasse para o Corinthians. Quem bancou minha contratação foi a Gaviões da Fiel, o Metaleiro, o Osíris, que foram bancar minha... Então eu tinha essa dívida com a torcida do Corinthians. Eu estava voltando de cirurgia, como eu falei, eu nunca fui um craque, eu fui ótimo para o Corinthians. Por que ótimo Corinthians? Porque eu me sentia um torcedor de campo e estava em dívida com a nação corintiana. Então, o que eu pensava? Pô, como no começo do campeonato estava vindo bem, não entrava bem nos jogos, aí eu sempre dormia com a consciência pesada, falei assim, pô, tem que dar alguma coisa, tem que dar mais para a torcida do Corinthians.
Aí nas finais do Campeonato Brasileiro 98, o Joaquim Grava veio na minha cabeça e falou, doutor Joaquim, falou, gente, sabe quem pode ser o único bicampeão brasileiro da história do Corinthians? E eu pensando assim, o único que tinha sido em 90 era só eu do grupo. E eu, como corintiano, falei, pô, posso entrar para a história do meu time de coração. Nunca me achei um craque. Falei, então vou me dar o meu sangue como corintiano, vou mostrar para a nação corintiana que tem um integrante dele lá dentro. Isso que aconteceu comigo, eu botei isso na minha cabeça. Eu vou te corrigir. Jogos Eternos só trazem craques para cá. E são eles que escolhem esses craques. E você foi eleito porque você é o craque. É ou não é, galera? Não merece uma salva de palmas pelo que ele fez nesse campeonato? Pelo que ele trouxe para o Corinthians? Então você é um craque. A torcida trouxe você de volta e você deu ao Marcelinho, que no ano foi o artilheiro do campeonato, 2 gols assim maravilhosos com passes de craques. Só craque poderia fazer isso. Por falar em Marcelinho, ele não está aqui hoje, ele pediu desculpas, ele foi ao aniversário do pai dele no Rio de Janeiro e não conseguiu voltar a tempo. Por isso que ele não está presente. Mas na próxima edição, o Dinei também vai voltar, que é o Mundial de 2000, ele estará presente. Agora, se o Marcelinho conseguiu esses 2 gols, vocês viram. Foram 3 do Marcelinho e 2 Edilson. Porque teve o outro, exatamente. Você sabe que saíram dos pés do Dinei. Então, isso tudo, sem dúvida nenhuma, é a representatividade de um craque, vestindo o manto sagrado. E eu acho também que eu não fiz mais que minha obrigação. Por ser corintiano, sabe? E acho que a gente sempre merece fazer o mais pelo nosso time de coração. Acho que a cobrança vem até mais também, né? Porque você tem igual contra o pênalti, desculpa até voltando contra o Palmeiras, eu achava que eu não deveria ter batido o pênalti, porque você quer tanto fazer uma coisa, depois não consegue, eu me senti muito super mal. Aí em 98, 99, 2000, eu acabei com esse peso por causa desses títulos. Então, você fica em dívida. Então, eu agradeço a nação corintiana que fez eu voltar em 98, porque se não fosse vocês, eu não estaria sendo bicampeão e sendo o único tricampeão brasileiro da história do Corinthians. Eu agradeço muito a vocês. Tá vendo? A história de 98, aí, foi brevemente contada aqui. Antes de ir para 99 e abrir a rodada de perguntas, tem um presente para... Eu quero 5 mulheres levantando a mão. 1, 2, 3, 4, teve mais. Então é o seguinte, o Buffet Let's vai oferecer para vocês, vocês sempre me cobram que você não ganha nada. Dessa vez eu providenciei para vocês. Mulheres vão ganhar, o que tem? É o pão de mel? Pão de mel gostoso do Corinthians para as mulheres. Vem cá, a Bruna, que representa o Buffet Let's, vai entregar para vocês, vocês que moram aqui na Zona Leste, e quiserem fazer festas, aquela coisa toda, o Buffet Let's promove essas festas e hoje está oferecendo esses presentes para vocês. Então, as mulheres de braços erguidos, a Bruna vai levando para vocês. Então, leva um aqui e vai levando, tá certo? Eu acho que é merecedor. Não sei, ele, além dos campeonatos brasileiros, enquanto a Bruna distribui, ele tem um título que muita gente falava que a gente não tinha. Ele ajudou a trazer o Mundial de 2000. Todo mundo sabe disso, não é verdade? E é uma história que a gente conta na próxima edição com muito mais força. Ainda falando desse campeonato de 98 que nós conseguimos, eu quero relembrar um pouquinho. Ontem nós inauguramos a Arena. E muita gente cobrava. Você já imaginou a conquista de um título desse na nossa casa? O que seria, Dinei? Eu vou te falar uma coisa para você, viu? Na hora que eu vi a Arena na televisão, comecei a chorar, né? Por ser corintiano, deu uma emoção muito grande só de ver a nação corintiana na nossa casa agora, né? Felizmente nós perdemos, mas faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo, mas tá de parabéns a direção do Corinthians aqui, o Gobi, o Andrés. Mas é emocionante, eu vou te falar uma coisa, aquilo lá vai virar um caldeirão ali, vai ser difícil ganhar, vai ser difícil ganhar do Corinthians ali. Ontem foi festa, aquela coisa toda, você jogou. Não, mas eu vou te falar uma coisa, hein? Passada, né? Com todo respeito a vocês e aos meus companheiros. Se eu tivesse lá, eu ia dar carrinho de cabeça, porque eu queria ser o primeiro homem a fazer o gol. Eu imagino. Era esse ponto que eu não ia querer perder aquele jogo lá, não. É verdade? Com todo respeito a quem está jogando, mas eu ia dar carrinho de cabeça, eu ia chutar até do escanteio. A gente sente falta dessa irreverência. Só um segundo que eu ia falar para você, desculpa. Eu demorei 15 anos para ser ídolo, 7 cirurgias. Ontem o cara era só fazer um gol no primeiro jogo de estreia, você já ia virar ídolo pro resto da tua vida. Pô, eu demorei 15 anos com a perna torta. Ali era um jogo só. Eu ia me matar no jogo, gente. Tá certo. Então,
Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como foi em 99, essa outra história. Depois tem mais docinho, preparem as imitações que nós vamos ter presentes para vocês e muito mais. Mulher que já ganhou não participa, hein? Vamos para 99? Vamos mostrar como foi essa conquista do Campeonato Brasileiro de 99. Eu acho que o jogador é mais identificado com o clube, né? Porque hoje em dia o jogador fica um ano, passa uma temporada e vai embora. Antigamente não, antigamente a gente queria jogar no Corinthians e não pensava em jogar para a Europa. A maioria dos jogadores que estavam aqui, o passo maior era jogar no time grande, como o Corinthians agora não. Eles querem jogar no time grande para vamos supor, jogar no Madrid, no Barcelona. A gente não, então, mas tinha mais jogadores identificados. Você vê, o Marcelo jogou muito tempo aqui. O Silvinho, tinha vários jogadores que se identificavam com o clube, não queria sair do clube, porque eu achava que o Corinthians era a maior coisa do mundo. Para mim sempre foi, e para o Marcelinho também. Então hoje em dia eu acho que os jogadores ficam muito tempo no clube e não tem essa identificação que nós tínhamos antes no passado. Tá certo. Vou colocar o microfone aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos abrir aquela rodada de perguntas daquele jeito. Vocês vão ali no cantinho, falem o nome e a região de onde vocês estão falando. E o Dinei, eu vou pôr o Dinei até que sentadinho aqui, ó, para ele ficar acomodado. Ele vai respondendo para vocês. Lembrando que daqui a pouco, tá com o microfone aí? Tá ok? Então vocês podem ir lá na Daiane, podem elaborar a sua pergunta para o Dinei e nós vamos respondendo aqui para vocês. O corintiano não tem vergonha não, viu? O corintiano o corintiano aproveita, tá certo? Vamos fazer o seguinte, qual mulher não ganhou o docinho, o pão de mel? A Daiane não ganhou. Então a Daiane vai receber depois. Lá embaixo tem uma? Tem, estou conseguindo ver. Então a Bruna, do Bifeletos, vai levar para você um presente. Lembrando que quem é aqui da região da Zona Leste quer fazer uma festa bem bacana, com produtos de primeira qualidade, o Bifeletos está à disposição aí para atendê-los. Então ela está presenteando hoje vocês aí com um pão de mel, que eu também não ganhei o meu, mas depois claro que eu vou querer ganhar. Preparem, não, mas eu vou levar para minha esposa, que está em casa e não acredita que eu estou aqui. Aí eu vou contar, né? Não é verdade? A sua também não acredita? Então ela vai duvidar de você, que para você eu não dou. Você vai ter que imitar o jargão do Dinei, e o Dinei vai julgar para saber se vocês vão levar ou não. O presente são os azulejos da loja Poderoso Timão, loja oficial aqui do Parque São Jorge. Rodada de perguntas, nome e de onde fala. Pronto, olha lá. Salve família, boa noite, Corinthians. Boa noite. E aí, Dinei, firmeza? Então, 98 foi um título muito importante, porque eram 8 anos que o Corinthians não ganhava um Campeonato Brasileiro, né? E a gente vinha aí de vários anos tentando, você foi lá. E assim, não sei se alguém aqui estava no primeiro jogo do Mineirão, eu estava lá e no jogo que o Cruzeiro fez os 2-0, a gente não conseguia, assim, ouvir nada além da torcida do Cruzeiro. E de repente eu ouvi uma explosão e só ouvia a torcida do Corinthians e o lado azul caladinho. Eu queria saber de você, se você dentro de campo, os jogadores dentro de campo perceberam que ali naquele 2-2 foi que pintou o título, ou se não foi naquele momento, ou se de repente no segundo jogo ficou mais evidente que o título viria. Um salve, Renato de Guaianazes. Não, viu, companheiro? Eu estava falando com o Ferrari, e eu justamente estava falando que acabou o jogo do Mineirão, eu falei para o Ferrari o seguinte: nós ganhamos o título no Mineirão, porque o jogo mais difícil foi no Mineirão. Nós saímos de um jogo de 2-0, empatamos 2-2 lá, e os outros dois jogos ia ser aqui no Morumbi. Se a gente vem com o resultado de 2-0 lá, a gente vai ter que ganhar os 2 jogos seguidos para ser campeão. Então nós ganhamos o título lá no Mineirão. E quando nós fizemos o primeiro gol, foi comigo, a torcida do Corinthians deu um banho de novo. A torcida do Corinthians que fez a gente... Parecia que estava empurrando a gente para cima do Mineirão. E a torcida do Corinthians calou a torcida do Cruzeiro no Mineirão. Então nós ganhamos o título de 98, foi ali no Mineirão mesmo. Boa noite, Dinei. Boa noite. Tenho 2 perguntas. A primeira é sobre 98. Em 97, antes de você chegar, o Corinthians tinha um centroavante, que era o Túlio, que era um jogador de área. Depois que ele saiu, ele ficou pouco tempo, o Corinthians não teve outro jogador com essa característica até a chegada do Luizão. Então, como que vocês faziam em 98 para suprir essa necessidade de um centroavante de área? E a segunda pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua passagem pelo futebol suíço. Nossa, lá já foi. Só a única coisa que aprendi alemão foi beer, cerveja, só. Não, uma pergunta inteligente, porque eu vou te falar uma coisa.
98 jogava o Mirandinha, que era jogador do lado de campo. E nós não tínhamos centroavante fixo, como o Luizão foi em 99. E eu sempre joguei de segundo atacante. Para mim ser titular naquele time do Corinthians, eu jogava em 4 posições. Vê se era fácil para mim ser titular. Marcelinho, o maior jogador da história do Corinthians que eu acho. Não dá. Ricardinho, pentacampeão do mundo, eu jogava naquela posição também, o Ricardo estava estourando. Edilson, pentacampeão do mundo. E na frente o Luizão. Em 98, como eu estava voltando de cirurgia, então tinha um esquema que o Luciano fazia para o Ricardinho e Marcelinho. Quando eu saía da área, que eu sempre joguei na função do Edilson também, eu saía da área, quem entrava ali no meio, naquele facão, era Edilson e o Marcelinho. Então, quando eu saía da área, então já era uma jogada já armada para pegar o pessoal. Então os zagueiros vinham atrás de mim, e nisso daí puxava e o Marcelo vinha sempre diagonal. E toda vez a gente fazia uma jogada e o Marcelinho, só de olhar para o Marcelinho eu já sabia onde que o Marcelinho estava. Que o Marcelinho ninguém acreditava naquele anão de jardim, mas ele toda vez entrava ali e fazia gol. Então foi aí que nós suprimos a deficiência de um centroavante. Quando o Luizão chegou, já tinha um homem mais específico de área. Então 99, eu acho que o time de 99 era melhor do que o de 98. Porque já tinha um Dida no gol, né? Porque em 98 era um Deus nos acuda quando a bola era na nossa. Não podia tomar escanteio que a gente vai ficar com medo. É verdade, sim, tô falando pra você. Nosso goleiro falava, não deixa bater, mas peraí. Sai do gol então, não pode bater, não pode cruzar, não pode fazer nada, pô, né? Mas ajudou muita gente. Mas uma boa pergunta. Em 98 a gente saía da área, quem entrava era os baixinhos, o Ricardinho, o Edilson e o Marcelinho. Falou, compadre. E na Suíça eu só aprendi beer. Lá fui passear também, né? Como nos outros clubes, também só passei. Mas aqui, se você não veio para passear, não, trouxe grandes títulos para a gente. Nasci corintiano. Você vê, nunca fiz gol contra o Corinthians, por que será? Por que será, né? Tá certo. Ok, boa noite, Dinei. Boa noite a todos os corintianos que estão presentes aqui. Primeiramente, quero te parabenizar pela sua brilhante história pelo Corinthians. Você é o único tricampeão brasileiro e a Fiel te agradece, eu sei disso. Reconheço que você é um grande ídolo, um grande caráter, um grande amigo. Eu só queria saber de você, Dinei, o que o Corinthians representa para você? Se eu sou o Dinei hoje, eu devo muito ao Corinthians. Porque o Corinthians é tudo na minha vida. Entendeu? Por isso que eu falo, o Ferrari sabe. Até hoje a gente joga no Master do Corinthians, eu não largo o Corinthians para nada, eu já falei que eu vou morrer aqui, vocês vão ter que me aguentar, entendeu? Então o Corinthians é tudo para mim. Ontem eu me emocionei junto, minha mulher está aí, na hora que eu vi aquele estádio lindo, eu comecei a chorar, sabe? Porque sempre falaram que a gente não tinha casa própria, imagina. Pô, você vê um estádio bonito como aquele. Não estava porque não tinha ingresso nem para mim, porque agora eu sou um torcedor normal, sou um torcedor como era antes, graças a Deus. Não, mas eu gosto de ir no povão. Até falei para minha esposa que nós falamos, amor. Nós vamos do que nós vamos? Nós vamos de metrô para lá. Tem que ir de metrô, mas os jogadores como o Dinei, os craques, eles terão um cartão VIP que garante a ele a entrada em todos os jogos lá na arena, para o resto da vida. Então você vai poder assistir sim, porque isso já está sendo providenciado. Não, então, resumindo, o Corinthians é tudo na minha vida. Se eu virei o Dinei jogador aqui, eu devo o Corinthians. Comecei aqui no Corinthians, meu pai jogou no Corinthians, minha mãe, então, minha vida é Corinthians. Desde a barriga da minha mãe, sempre escutei Timão. Então, o Corinthians é tudo na minha vida. Tá vendo? Eu vou morrer aqui no Corinthians, tem jeito. Então é isso, eu acho que essa identificação do Dinei com o Corinthians, com o manto sagrado, muita gente diz que a camisa do Corinthians em certos jogadores vira segunda pele. No caso dele é quase que a primeira pele, porque ele representa muito bem o Corinthians. É aquela coisa despojada que ele falou, vai de metrô. Todos nós somos de metrô. O Ferrari foi de metrô ontem lá para a Arena. Eu também fui de metrô. Tudo bem que eu errei o metrô, entrei junto com a camisa 12. Então, eu entrei com vocês. Eu não sabia. Fui bem tratado, graças a Deus. Mas fui muito bem recebido. A galera estava lá numa festa muito bonita, muito bonita. Enquanto a gente teve aqui aquela parada cultural, aquela coisa toda, e teve toda aquela encrencaiada, nós não. Nós fizemos uma verdadeira festa. Ainda que a gente tenha saído um pouco triste, foi muito bacana a festa que todos nós proporcionamos na arena. E ele representa, ele é a cara do Corinthians. Um pão de mel, olha que gostoso. Olha lá para tirar foto. Gostei, hein? É o campeão, por enquanto? É o campeão? Então ele vai levar um outro presente se ele for o campeão. Até o final nós vamos ver. Se ele for o último, é o campeão, hein?
Tem mais alguém aí? Não? Ah, chegou um que pode tirar o título dele, hein? Vamos ver se você consegue. O título é dele, por enquanto, hein? Como é que faz? Aê! Dá um presente pra ele. Ele vai levar um presentão aqui. Ó, tira a foto do campeão. Pera aí. Já quer, ela vai embora. Lindo. Legal. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. O meu Face é Dinei Pires 1 e Dinei Pires 2, tá? Quem quiser acessar lá, vai estar umas fotos aí com vocês aí. E tamo junto, tá bom, galera? Olha que bacana, tá vendo? Dinei Pires e Dinei Pires 2, tá? Então, esse olha, é o meu oficial, tá, gente? O Zé depois vai disponibilizar as fotos no Facebook dele também. Vocês podem dar uma visitada, acompanhe o Facebook do Dinei